E aí, bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, 30 de agosto, há exatos 242 dias, lendo e compartilhando a Bíblia ao teu coração. Sem perca de tempo, papel e caneta nas mãos e anote aí as referências da leitura da Bíblia, seguindo o plano anual de leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos começar pelo Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 47. No Antigo Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 17, ao capítulo 5, versículo 1. E vamos finalizar. Hoje nós iniciaremos a leitura do livro de Malaquias, do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 9. É uma leitura da Bíblia um tanto quanto especial nesse dia de hoje. Temos aí leituras maravilhosas a fazermos juntos. Nós vamos ler a Bíblia agora, logo após vem aquela corrente de fé, onde eu e você nós vamos apresentar as nossas causas a Deus no momento da oração da fé. Não fique de fora. Vamos à leitura da Bíblia, dessas referências que eu acabei de ler, e logo após eu quero orar com você. São 20 minutos do seu dia, do seu tempo, separados, consagrados a Deus, que vai trazer um bálsamo na sua vida. Oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para dar início, Pai, ao nosso devocional da Bíblia. Senhor, que a Tua palavra fale comigo, fale com os Teus filhos através do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E aí, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 21 ao 47. Então disse Jesus novamente: eu vou pelo meu caminho, buscar-me-eis, morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então disseram os judeus: será que ele vai matar-se a si mesmo? Porque ele diz: para onde eu vou, não poderei ir. Vós não podereis ir. E ele dizia: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou ele, morrerei em vossos pecados. Disseram então: quem é tu? E Jesus disse: isso mesmo, já desde o princípio eu vos disse. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que eu dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Eles compreenderam que ele estava falando do Pai. Eles não compreenderam que estava falando do Pai. Disse-lhes então Jesus: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo todas as coisas. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. E eles responderam-me: nós somos a semente de Abraão, nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizeis, sereis feito livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar,
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que somente sois sementes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi com meu pai, e vos farei o que vistes com vosso pai. E eles responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus diz: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Procurai agora matar-me a mim, homens que vos tenham dito a verdade, que tenham ouvido de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram então que nós não nascemos da fornicação, nós temos um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes vir a minha palavra? Se vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e é o pai dela. E eu vos digo a verdade: não acreditais em mim? Quem dentre vós me convence do pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vamos continuar a leitura da Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 5, versículo 1, ok? Salomão contou todos os seus estrangeiros que estavam na terra de Israel, segundo a contagem o qual Davi, seu pai, lhe havia contado. E foram achados 153.600. Ele designou 71.000 para serem carregadores de cargas, 80.000 para serem talhadores no monte, 3.600 supervisores para colocar o povo ao trabalho. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado a eira de Ornã, o Jebuseu. Ele começou a edificar no segundo dia do segundo mês do 4º ano do seu reinado. Ora, essas são as coisas nas quais Salomão foi instruído para a edificação da casa. Comprimento em côvados, depois da primeira medição, era 60 côvados, e a largura 20 côvados. O pórtico que estava em frente da casa, o seu comprimento era de acordo à largura da casa, 20 côvados, e a altura era de 120, e ele revestiu por dentro com ouro puro. E a casa maior ele forrou com cipreste, os quais revestiu de ouro fino. Sobre este colocou palmeiras e correntes. Para adorná-la revestiu a casa de linhas, pedras preciosas, ouro, era ouro de Parvaim. Ele revestiu também a casa, as vigas, os umbrais e as paredes e as portas com ouro. Gravou querubins nas paredes. Ele fez a casa santíssima, cujo comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a largura de 20 côvados. E ele revestiu de ouro fino, totalizando 600 talentos. E o peso dos cravos era 50 shequels de ouro. Ele revestiu as câmaras altas de ouro. A casa santíssima ele fez 2 querubins como obra esculpida e os revestiu de ouro. As asas dos querubins eram de 20 côvados de comprimento. Uma asa de um dos querubins era de 5 côvados, alcançando a parede das casas. A outra asa era semelhante a 5 côvados, alcançando a asa do outro querubim. A asa do outro querubim era de 5 côvados, alcançando a parede da casa, e a outra era também de 5 côvados, unindo também a outra asa do querubim. As asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e eles estavam em pé, e as suas faces olhavam voltados para dentro.
Ele fez um véu de azul, de púrpura, de carmesim, linho fino, sobre eles confeccionou querubins. Além disso, ele fez diante da casa 2 pilares de 35 côvados de altura, e o capitel que estava no topo de cada uma delas era de 5 côvados. Ele fez correntes como no oráculo, e pôs no alto dos pilares, esculpiu 100 romãs, e pôs sobre as correntes. Ele ergueu pilares diante do templo, um à direita e outro à esquerda. Chamou o nome daquele da direita de Jaquim e o da esquerda de Boaz. Capítulo 4. Ele fez também um altar de bronze, 22 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e 10 côvados de altura. Ele fez também um mar de fundição de 10 côvados à borda, redondo, 5 côvados de altura e uma linha e 30 côvados que envolvia ao redor. Debaixo havia figuras de bois que cingiam no mar ao redor. Fez em cada côvado, 10 em cada côvado, contornando, tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente ao mar. Ele se posicionava sobre os 12 bois, e olhando para o norte, e 3 olhando para o oeste, 3 olhando para o sul, 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes posteriores estavam para dentro. E a sua espessura era de 1 palmo, e a sua borda era a borda de uma taça, como uma flor de lírio, que tem a capacidade era de 3.000 batos. Ele também fez 10 pias, 5 à direita, 5 à esquerda, para nelas se lavar. As coisas que eram oferecidas como oferta queimada eram lavadas nelas, mas o mar era para os sacerdotes se lavarem neles. Ele fez 10 candelabros de ouro, de acordo com a sua forma, e pôs no templo 5 à direita e 5 à esquerda. Ele também fez mesas e pôs no templo 5 à direita, ao lado direito, e 5 à esquerda. Ele fez 100 de bacias de ouro. Ele fez ainda o átrio dos sacerdotes, o grande átrio, a porta do átrio, as revestiu as portas com bronze. Ele pôs o mar do lado direito da extremidade leste, de frente para o sul. Irão fez as caldeiras, e as pás e as bacias. E terminou Irão a obra que executava para o rei Salomão e para a casa de Deus. A saber, os 2 pilares, os globos, os capitéis que estavam no topo dos 2 pilares, as 2 paredes que cobrem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre os pilares. 400 romãs eram 2 redes, 2 fileiras de romãs em cada rede para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre os pilares. Ele também fez bases, sobre as bases fez as pias, um mar e 12 bois debaixo dele. Também as caldeiras, as pás, os ganchos, todos os seus utensílios. Fez Irão, o pai, ao rei Salomão, na casa do Senhor, bronze brilhante. Na planície do rio Jordão, o rei os fundiu no solo argiloso entre Sucote e Zereba. Assim Salomão fez todos esses vasos em grande abundância, pois o peso do bronze não podia ser averiguado. Salomão fez todos os seus vasos que eram para a casa de Deus e também para o altar de ouro, para as mesas sobre as quais o pão da preposição era posto. Além disso, os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro para se queimarem segundo o costume diante do oráculo. E as flores e as lâmpadas e as tenazes fez ele de ouro, daquele ouro perfeito. E as espevitadeiras, bacias, as colheres, os incensários de ouro puro, e quanto à entrada da casa e as portas internas para o lugar santíssimo, as portas da casa do templo eram de ouro. Capítulo 5, versículo 1. Assim foi terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro todas as coisas que Davi, seu pai, consagrou, a prata e o ouro e os instrumentos, e ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. E agora nós vamos dar início ao livro de Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 9. O peso da palavra do Senhor para Israel por Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor.
Mas vós dizeis, em que tem nos amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó, e eu aborreci Esaú, e fiz dos meus montes e da minha herança desertos para o dragão do deserto. Enquanto Edom diz, estamos empobrecidos, mas retornaremos e edificaremos os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, mas eu derrubarei. Eles chamarão a fronteira da maldade e o povo contra quem o Senhor tem indignação para sempre. Os vossos olhos verão e vós dizeis, o Senhor será magnificado desde a fronteira de Israel. O filho honra o seu pai, o servo o seu mestre, e então eu sou um pai, onde está a minha honra? Se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado o vosso nome? Ofereceis pão profano sobre o meu altar e dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. E se ofereceis o cego para o sacrifício, isto não é mal? Se ofereceis o coxo ou o enfermo, isto não é mal? Agora ofereça-o ao teu governador. Ele se agradará contigo ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu te suplico, pedi a Deus que ele seja gracioso conosco. Isso tem sido por vosso meio. Considerará ele a pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Há quem também entre vós feche as portas por nada, nem faz acender o fogo do meu altar por nada. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até onde se põe, o meu nome será grande entre os gentios. Em todo lugar de incenso será oferecido o meu nome, uma oferta pura, porque o meu nome será grande entre os pagãos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor está profanada e o seu fruto, até mesmo seu alimento é desprezível. E dizeis também, eis que canseira é isto, e despreciastes, diz o Senhor dos Exércitos. Vós trazeis o que foi rasgado, o coxo, o enfermo, assim trouxeste uma oferta. Devo aceitar isso da vossa mão, diz o Senhor. Mas maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrupta. Pois eu sou um rei grande, um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os pagãos. Agora, os sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não colocares no vosso coração e dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei uma maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já tenho amaldiçoado, porque não colocais em vossos corações. Eis que eu corromperei a vossa semente, e espalharei esterco sobre as vossas faces, até o esterco das vossas festas solenes, alguém vos retirará com ele. E sabereis que eu enviei este mandamento a vós, para que o meu pacto pudesse ter com Levi, diz o Senhor. O meu pacto foi com ele de vida e paz, e eu lhe dei pelo temor o qual ele me temia, e me temeu diante do meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e a iniquidade não se achou em seus lábios. Ele andava comigo em paz e em retidão, e desviou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, eles devem buscar a lei em sua boca, porque ele é o mensageiro do Senhor. Mas vós vos desviaste do caminho, vós fizeste muitos tropeçarem na lei, tendes corrompido o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, eu também vos tenho feito desprezíveis diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fostes parciais na lei. Que alegria! Finalizamos mais uma vez a leitura da nossa Bíblia King James, uma Bíblia sensacional de estudo Roman,
procure adquirir, fazer a leitura dessa Bíblia, que é uma Bíblia sensacional. Ok? Vamos agora ao momento da oração da fé. Una-se a nós em oração agora. Apresente sua causa, sua família, seus negócios. Deus é poderoso em ouvir, responder a oração de um justo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos a nossa fé em oração agora, apresentando a Ti, Senhor, as nossas causas, nossa família, nossos negócios, nossa saúde, nossos sonhos, nossos projetos. Repreendendo todo dado inflamado do maligno, toda seta do maligno, toda enfermidade de Satanás, meu Pai. Deus, que seja desfeito todos os planos do diabo, que somente os Teus planos, a Tua vontade impera na nossa vida. Perdoa nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, que o Senhor venha agir em favor dos Teus filhos. Estende a Tua mão sobre as nossas casas, nossas famílias, protegendo, guardando e livrando de todo mal. Deus, os nossos negócios nós apresentamos a Ti. Nos dá sabedoria e entendimento para podermos fazer as coisas certas, corretas, para que sejamos alvos da Tua bênção. Senhor, no nome poderoso de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, que nenhum vírus, nenhuma bactéria resista ao poder do nome de Jesus, seja no nosso corpo, nos nossos pulmões, todo vírus do Covid, da bactéria, Senhor, desse vírus maldito, nós desfazemos agora. Não resistam o poder do Espírito Santo de Deus. Seja agora diluído, desfeito, todo vírus e bactéria no corpo que é templo do Espírito Santo do Teu Filho, Pai, e da Tua Filha, que estão na UTI, que estão nas suas casas, Deus, que estão tomando a vacina. Senhor, meu Pai e meu Senhor, se o Senhor não estiver conosco, quem estará? Mas nós clamamos a Ti porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Deus. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tu és a nossa resposta. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Estende a Tua mão de poder e de glória sobre as nossas vidas. Nos dá livramento, nos guia, nos orienta, nos aconselha, meu Pai. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Beba seu copo com água. Sinta o refrigério de Deus na sua vida. Está aí as nossas mídias sociais, nosso WhatsApp, sinalzinho de mais, 55 DDD 99 981 43 44 49, é o nosso WhatsApp. Participe do grupo do Projeto Leia a Bíblia no WhatsApp. Está aí o nosso Instagram, Pastor Antônio Filho, nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, e o nosso canal do YouTube está aqui na tela, Pastor Antônio Filho. Já passamos de 317 pessoas, precisamos chegar ao número de 1000 no projeto Leia a Bíblia em um ano, e sementinha em sementinha, de inscrição em inscrição. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, e nós vamos romper essa barreira juntos. Ore, participe e compartilhe para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.